Amém. Vamos lá, então. Quem já está aí vai se manifestando. Deixa eu deixar meu telefone pronto aqui também. Amém. Rosângela, Sandra já estão aí. Roberto Salem, bom dia. As coisas estão esquisitas, né, Robert? Como você diz sempre. Muito esquisita, né? Só estou esperando entrar no meu Face aqui para eu poder. Ok? Já estamos aí. Amém, amado? Hoje é um estudo que é um pouco extenso, mas nós vamos sintetizá-lo como nós temos feito, porque o objetivo é pelo menos dar um apanhado geral. Mas é um dos períodos mais importantes e complicados, né, da história da igreja. Eu usei essa figura aqui, de um lado é o coração, do outro lado veritas, que em latim é verdade, né? E, então, assim, é aquele período assim que a igreja começa a caminhar junto com a filosofia, achando que era para ser uma coisa boa, foi uma coisa ruim, mas Deus sempre levanta os remanescentes para combater, enfim, tá? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez queremos colocar esse estudo diante de Ti, pedimos graça, sabedoria, entendimento. Abra os nossos corações, Senhor, para avançarmos naquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, Senhor. Esse é o nosso desejo e o nosso clamor em nome de Jesus Cristo. Amém? Amados, o cristianismo abraça a filosofia, eu pensei em vários títulos, tá? Mas a verdade é que nós vamos tratar de um período da história da igreja, que foi um período de 1517 a 1730. É um período que a igreja ela vai ser bombardeada. Eu gosto de falar, sem exagero, e alguns autores já vi que concordam comigo, ou eu concordo com eles, não sei, mas que esse foi um dos piores períodos da igreja. Em que sentido? Se o período anterior a igreja se encantou com o poder, aqui nós temos uma ameaça muito grande que foi o iluminismo. Nós vamos rapidamente passar, fazer um breve histórico dessa filosofia, porque até hoje, amados, o iluminismo influencia os nossos dias, o nosso cotidiano, e não tem como não afirmar isso e fugir disso também, tá? Então, é algo assim que eu e você precisamos estar entendendo muito esse período também. Vamos avançar, então. Nós temos esse quadro que nós sempre trabalhamos, né? Vimos o primeiro momento, que é a era da igreja, período quando ela nasceu, depois nós estudamos esse período da igreja perseguida, depois nós estudamos a emancipação da igreja junto ao império e o conchavos e as alianças que foram feitas, né? Estudamos domingo passado a igreja corrompida, né, que nós chamamos quando a estética passa a ser mais importante. E hoje nós vamos estudar a igreja da reforma, porque tudo isso acontece exatamente no período da reforma, ou nesse período que nós vamos chamar de estabelecimento ou uma volta aos princípios bíblicos, né? Aí nós vimos a representação pela igreja de Éfeso, nós vimos pela igreja de Esmirna, né? De Pérgamo, tá? De Tiatira, e essa igreja de hoje seria representada pela igreja de Sardes. E nós vamos depois mostrar onde que ela está. Ela já está quase fechando o círculo, né, para encontrar com a igreja de Filadélfia e depois finalmente a igreja de Laodiceia. Então a filosofia se levanta, amado. O que nós precisamos entender o que acontece antes? Isso aqui é muito importante, tá bom? Pessoal, o pavor da morte. Você lembra que nós falamos que começou um período de misticismo muito grande? Tá? E esse misticismo começou a trazer por meio da igreja alguns questionamentos, né? Deixa eu só deixar assim. E esse misticismo começou a trazer por meio da igreja, né, alguns medos. Então eu coloco aqui, ó, o pavor da morte era um sentimento comum na Idade Média. Em 1349, a peste negra. Nós não falamos da peste negra na aula passada, que eu te falei, é muita coisa, mas aqui é importante nós colocarmos, apesar de não ter acontecido nesse período, que vai fazer um upgrade para vocês entenderem como é que algumas questões vão entrar no seio da igreja, tá?
Varreu a Europa e cerca de um terço de sua população morreu. Além disso, tá, para a grande parte das pessoas, essa época, o mundo estava demonizado e proliferavam-se ideias distorcidas sobre o juízo de Deus. Então, foi um período de muito questionamento, foi um período de muitas dúvidas, só que entendo por que eu quis colocar hoje, para você entender que muitas filosofias e conceitos surgem exatamente no caos, tá? Porque que Deus é esse que permite esse Covid, que Deus é esse que está permitindo a morte de um monte de pastores, que Deus é este, isso ou aquilo, que nem uma mensagem triunfalista, né? Eu acho, é minha opinião, eu já discuti com alguns pastores, que o ano passado brincou-se no carnaval com Deus e por causa deste ano não tem o carnaval. Eu disse, então, um Deus extremamente sádico, porque ele puniu o mundo inteiro por causa de uma escola de samba. E se fosse assim, as pragas cairiam somente ali nas escolas de samba, ou nas pessoas que fizeram aquela encenação. Então, esse misticismo que vai tomando conta sempre dá lugar para uma mudança. Então, quando eu converso com algum sociólogo da religião, dou aula, já dei, esse semestre não estou dando aula de exegese bíblica, tá? Mas quando eu trabalho a sociologia da religião, eu sempre falo que todo misticismo, todo medo, todas essas informações que nós chamamos hoje de fake news, que nós chamamos hoje de teoria das conspirações, essa coisa de o mundo vai acabar, vai acontecer, começa a criar um pânico. E aí, como as pessoas esperam que aconteçam, e aí não acontece, aí elas começam a questionar Deus. Então, um grupo vai questionar Deus porque não aconteceu nada, outro grupo vai questionar Deus do porquê que Deus deixou isso acontecer. Então para livrar o terror da perdição eterna, surgiu um elaborado ensino de penitência, tá? Então, você começa a ver nos dias de hoje também como é que nós vamos lidar com isso. Então, tem que fazer jejum, tudo isso é importante, amados, mas não somente nesse período de barganha. Ó, Deus nos salva, porque nós já tivemos muito isso na história da igreja. A igreja, no desespero, começa a clamar, começa a orar, as coisas se resolvem e depois se deixa no esquecimento. Então, nessa época, criou-se muita penitência que a igreja vai usar nesse período e usa até hoje. Então, muitas informações que nós vamos trazer aqui surgiram nesta época, inclusive alguns dogmas da igreja, vou chamar de dogmas, porque a palavra dogmática no grego não significa que é elaboração bíblica. Então, a dogmática da Monte Hebron, que são aquelas três cores, tá? Mas está lá na Bíblia aquelas três cores, roxo, azul e amarelo? Não, não está. Então, por isso que é uma dogmática. A dogmática pode ser comportamental, de uso e costumes, e assim por diante, tá ok? Envolvia contrição de coração, confissão de boca. Aqui os padres, a igreja católica começa a dominar as pessoas porque começaram a introduzir a necessidade do confessionário, ou seja, se algo está acontecendo, você tem que vir aqui contar para mim. E muitas dessas informações eram usadas contra as pessoas, aí a igreja começa a cair em descrédito. Tá? Nós estamos falando no período que seria da aula passada, para nós entrarmos na aula de hoje. Tá? Então, tudo isso vai se formando. Então, aí começa a questão das obras, em atos de restituição e autonegação, aquelas coisas de autopunições, né? Mutilações corpóreas, começam, tudo aí. Essa é a figura de uma máscara, tá? Era mais ou menos desse formato. Pelo menos essa máscara desta época, com certeza não embaçava os óculos. E aparentemente você conseguia respirar pela boca de uma forma mais tranquila, né? Nós evoluímos, mas não evoluímos tanto, né? Hoje temos uma máscara que mais tampa a nossa boca do que qualquer outra coisa. E não é uma máscara do Supremo Tribunal Federal, não, viu, amado? É uma máscara que nós usamos no dia a dia que tenta tampar a nossa boca, a nossa respiração. Ok? Então, diante de tudo isso, e já com a reforma avançando, aí nós chegamos no nosso século agora, ok? A Igreja Católica busca uma resposta para combater a Igreja Reformada, ou seja, a própria Igreja Católica vai buscar uma maneira de combater a reforma. Aqui, só abrindo um parênteses, gente, é importante entendermos que as grandes colonizações aconteceram aqui. Não só alguns europeus protestantes fugindo de uma perseguição na Europa, vindo para as Américas, descobrindo as Américas. Você vai ter judeus também fugindo da Inquisição, principalmente Portugal e Espanha. Tá? Em alguns países
outros países europeus também, mas principalmente desses dois. Você vai ter os jesuítas, tá, vindo para o Brasil, os salesianos também, e tudo isso causado por essa contra-reforma que nós já vamos falar um pouquinho mais. Tá? Então, esse período estendeu-se desde a queda de Constantinopla, 1453, até o fim da Guerra dos 30 Anos. Uma guerra muito importante, que nós vamos também ser breve nele, mas nós teríamos que gastar uma aula para comentar a guerra, que nós falamos semana passada, as cruzadas, teria que ter uma aula para comentar os concílios, né, que é muito importante. Hoje nós vamos ver um dos concílios mais dogmáticos, ou criador de regras para a Igreja Católica, foi o Concílio de Trento. Tá? Nós deveríamos ter uma aula também somente sobre a Guerra dos 30 Anos, mas não é o objetivo aqui. O objetivo, pelo menos, é que você tenha uma noção. Quando alguém falar Guerra dos 30 Anos, eu sei, foi uma guerra que aconteceu na Europa, dos católicos contra os protestantes e vice-versa. Então, isso foi marcado por várias reformas. Então, vai acontecer pipocando N reformas, principalmente no seio ou no formato da Igreja Católica Apostólica Romana, já com a intenção, tá? Já com a intenção de não perder mais o campo que ela já havia perdido tanto para a reforma protestante. Então, na realidade, é uma maneira que a igreja vai encontrar para tentar salvaguardar algumas questões. Então, foi um período em que a igreja testemunhou o triunfo da reforma protestante na Europa, com o florescimento das 4 maiores tradições do protestantismo antigo. E aqui vai ter o surgimento da igreja luterana, que já vem realmente do próprio Lutero, né? A igreja reformada, que vai gerar os batistas, vai gerar os presbiterianos, vai gerar os metodistas também. Alguns dizem que os batistas vieram dos anabatistas, mas quando você vai ver historicamente, não tem esse vínculo, porque os anabatistas eles eram um grupo extremamente violento, eles participaram com uma violência extrema na Guerra dos 30 Anos, tá? E a Igreja Anglicana, que é resultado não da reforma, mas de uma birra, né, do rei que queria casar de novo, vocês sabem a história, tá? E aí a Igreja Católica Apostólica Romana não aprova e eles rompem aproveitando o vácuo da reforma e cria a sua própria igreja, que é uma igreja muito mais britânica, tá? Que existe até hoje, né, com certeza. Já se tentou fazer o retorno para a Igreja Católica. João Bento XVI tentou, né, com a Igreja Ortodoxa, como eu disse domingo passado, e tentou também com a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana até caminha mais próximo. A Igreja Anglicana é uma igreja hoje muito mais católica do que a ortodoxa, pensando no formato da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Já a Igreja Ortodoxa não, ela ainda questiona essa autoridade papal e essa adoração ou reverência, vamos chamar como eles falam, aos santos. Tá? A Igreja Ortodoxa não tem isso, tem um respeito, mas não tem essa adoração. E aí é uma questão para se pensar e se analisar, ok? Vamos lá, mas a reação de Roma veio com a Contra-Reforma, que nós já citamos, e aqui nós estamos escrevendo, e o nascimento dos jesuítas. Tanto a Companhia de Loyola quanto os jesuítas e os salesianos, eles nasceram baseados na Contra-Reforma. É vantajoso, é isso que nós precisamos entender. Deus sempre está, de uma maneira ou de outra, por trás da história. Tá? Porque nós devemos vamos pegar a Faculdade Católica, ou as pontíficas, né, ou qualquer graduação da igreja, da Faculdade Católica, nós temos aqui em Uberlândia também. Tá? A Faculdade Católica, ou as faculdades católicas que se espalharam pelo mundo, elas foram resultado dos salesianos. Os salesianos falaram assim, olha, então como Lutero está ensinando que se deve usar as igrejas como uma instrumentação ou um instrumento de alfabetizar, então vamos nós criar uma companhia que vai se preocupar somente com a educação e, claro, nós vamos introduzir nessa educação os valores católicos. Que nem um exemplo, se você pegar o conteúdo programático de qualquer faculdade teológica, mesmo a sul-americana, que eu recomendo, tá? Tem a Mackenzie, tem a Metodista, mas estou falando de uma que eu realmente gosto, você vai ver que dentro do conteúdo programático deles, não há, a sul-americana é presbiteriana, mas não há uma ênfase na história do presbiterianismo no Brasil, não há essa ênfase. Tá? Como aqui no MP,
né, ligado à Igreja Assembleia de Deus, também não existe uma ênfase à história dos assembleianos. Já na teologia que a Faculdade Católica, aqui em Uberlândia e no Brasil, oferece, existe a história de Maria, existe a história da Sagrada Igreja e a história papal. Então, muitas vezes, nós precisamos escolher, um adentro aqui, aonde que eu vou fazer o meu curso de teologia. Nós precisamos pesquisar isso aí para nós não caímos numa situação assim constrangedora. Ok? Avançando, tá? Portanto, como resposta ao movimento de reforma, a Igreja Católica deu início ao que nós chamamos dessa contra-reforma. Estou enfatizando isso, porque historicamente nós precisamos entender que a Igreja, ao aplicar a contra-reforma, ela faz uso de alguns instrumentos, tanto da criação dessas companhias, já citei algumas aqui, vai criar também uma expulsão daqueles que não aceitam, ou por causa da Inquisição, não aceitam a doutrina católica, os dogmas católicos, os principais nós vamos falar aqui, tá? Inclusive o que vai acontecer no Concílio de Trento, que é um dos concílios muito importante, e não foi uma vez só, são várias vezes, eles se reúnem muitas vezes. Essa foto de fundo aqui, se você colocar no Google, Concílio de Trento, tudo isso mostra o Concílio de Trento, foi muito longo, porque eles fizeram realmente, estudaram, planejaram, e eles gastaram um tempo enorme. Em vez de eles gastarem um tempo enorme para discutir se aquilo que Lutero estava falando, baseado no livro de Romano, as 5 sola, era verdade, que nem a última sola Deu, né? Somente adorar a Deus e não ao Papa. Era isso, em vez deles estudarem isso, ou sola Escritura, somente a palavra de Deus, tá? Em vez deles gastarem tempo estudando isso, eles gastaram tempo em como destruir isso. Então, entendo bem, todos vocês que estão assistindo, não existia nessa época um desejo, né, de aceitar a reforma proposta por Lutero. Então, o protestantismo ou o protesto feito por esse grupo de igrejas ligado à Igreja Católica Apostólica Romana, que vem se romper, tá? Nada mais era do que um basta a tudo isso que está acontecendo. Tá? Então, só que foi um basta muito demorado. Porque o Papa ou a Igreja, essa ideia do representante na Terra, não nasceu de um dia para o outro. A coisa vai lentamente, amado. Não existe um golpe militar que é implantado da noite para o dia. Primeiro se estuda o golpe, planeja o golpe, vai se fazendo coisas, né, devagar, e começa a primeira questão a se levantar contra a Constituição. E automaticamente você não respeita o artigo 53 da Constituição, que diz que deputados, senadores têm liberdade de fazer uso das suas opiniões. Tá? Então, o artigo 53 da Constituição está lá. O brasileiro não conhece a Constituição. Tá? Eu não é proposta, mas eu acho que uma aula que nós podemos ter aqui é conhecendo a Constituição brasileira, para nós também fugirmos de algumas coisas. Mas, avançando um pouco mais. Então, entretanto, a medida mais evidente da contra-reforma foi a convocação do Conselho de Trento, tá? Que reunido em 3 vezes, olha, 1545, pega a aula passada, né? 1500, desculpa, já pega a nossa aula, que começa aqui em 1517, né? Tá? Depois 1547, depois 1551, 1550, 1562, porque dura-se tempo. Olha, o primeiro, gente, durou 2 anos. Eles ficaram, a primeira vez que eles se reuniram, ficaram 2 anos, de 1545 a 1547. A maioria dos dogmas nasceram aqui. Em 1563 vai nascer um dogma que muitas pessoas não sabem, eu vou comentar agora aqui, porque acho que eu não escrevi. Foi a questão do casamento. Antigamente, o casamento não tinha esse vínculo. Tem que ser na igreja e tem que ser um padre. As pessoas se reuniam, tá? O pai da noiva, o pai do noivo se reuniam, faziam uma festa, eles davam uma benção, tá? E eles proferiam palavras, e às vezes era convidado um padre para ir lá falar algumas palavras bíblicas, e estava feito o casamento. A partir do Concílio de Trento, começa a centralizar esse casamento, como a igreja tendo a legalidade de oficializar, de escrever. Por isso que vai nascer a igreja anglicana. Tá? E aí,
toda a pompa, toda aquela coisa linda, maravilhosa, começa a ser levada para dentro da igreja. E a igreja começa a cobrar isso. Somente mais tarde, tá, 1800 e pouquinho, que os cartórios começam a uma quebra por causa da Revolução Francesa. Então, a questão laica, né? Então, a questão civil fica por conta dos cartórios, mas a questão religiosa fica por conta da igreja. Por que eu falei tudo isso? Porque às vezes as pessoas me perguntam, pastor, eu não tenho dinheiro de fazer uma festa, vou só casar no civil, o senhor pode orar por mim? Amado, biblicamente não tem problema algum. Oh, não se escandalize, mas não teria mesmo, ok? E se for me perguntar o que é mais importante, não se assustem, isso aqui é aula. O mais importante seria a bênção pastoral, do que propriamente a questão dos homens. A questão dos homens cai no versículo de Paulo. Né? Nós respeitarmos as leis, tá? Da Constituição da nação. Então, isso é um mandamento bíblico, né? De Paulo. O Supremo Tribunal precisa conhecer Paulo. Avançando aqui, tá? Surgiu o escolasticismo, que tomou uma forma nas universidades europeias. Tá? O que é o escolasticismo, gente? É a tentativa de unir ideias dos escritores filosóficos gregos e das escrituras e dos textos dos pais da igreja, que nós já estudamos. Daí de outras obras também. O escolasticismo foi uma tentativa, até essa imagem, né? Um monge segurando de um lado a igreja, de outro lado a Bíblia, ou, desculpa, um livro, né, de filosofia, foi essa tentativa de unir o conhecimento secular, ou as filosofias seculares, no caso aqui, muito mais os pensamentos gregos, com a fé cristã. Então, aqui é uma coisa muito complicada, tem coisas boas, porque vão surgir pessoas que vão combater, mas é um período que essa união não deu certo. Tá? Então, a razão começa a sobrepor sobre a fé e não a fé sobrepor sobre a razão. Tá? Kierkegaard tem uma frase que diz o seguinte: a fé começa aonde acaba a razão. O escolasticismo diz o seguinte: a razão vai começar aonde acaba a fé. Então, o Kierkegaard vai dizer assim, um dinamarquês vai dizer o seguinte: não. A razão ela vai até um ponto. Depois é a fé. Ah, mas se nós não alcançarmos isso, então você faça um salto. Você pule esse abismo racional, mas você precisa estar na fé. Então, é um período que tem homens que se levantam para destruir a igreja, mas tem homens que se levantam para dizer, não, peraí, crer também é pensar uma frase de John Stott, não, Scott, né? Não Stott, John Stott analisando esse período que é de muito importância para nós. Então, vão surgir aqui, gente, alguns pensadores, que são muito, mas nós vamos estudar rapidamente eles, que é o Anselmo, né? O Anselmo ainda pega o período lá atrás, tá? Você vai ter o Pedro Abelardo, tá? Depois vocês vão entender daqui a pouquinho. O Pedro Lombardo, o pessoal sempre confunde os dois, tá? Você vai ter o Alberto Magno, tá? E você vai ter o Tomás de Aquino. Bom, mas se você olhar pelas datas, você vai ver que esses caras não viveram nesse período que nós estamos estudando. Sim, só que foram eles que criaram a base para que muitos pensadores, tá, pudessem usufruir dos pensamentos para chegar a combater, né, o escolasticismo e principalmente o iluminismo, que nós já vamos estar falando aqui, tá ok? Esse cidadão aqui, amado, Anselmo, o método teológico básico de Anselmo era uma tentativa de colocar a lógica a serviço da revelação para fortalecer a fé. Uma frase muito conhecida dele e usada hoje por muitas pessoas é crer para compreender. E não é compreender para crer. Eu já fiz uma paráfrase dessa frase quando eu falei assim, você precisa acreditar para ter e não ter para acreditar. Então, a frase dele é: não pretendo, Senhor, penetrar em tuas profundezas, pois de maneira alguma posso comparar meu intelecto com o teu, mas desejo compreender até certo ponto a tua vontade, que meu coração aceita e ama. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu creio em ti, né? Eu sei que tu és um Deus tremendo, mas eu queria poder entender um pouco.
Amado, eu tenho uma coisa que é entre eu e Deus, eu não tenho importância falar aqui, que às vezes eu estou lá na igreja orando, quando termino de orar, eu sento ali bem lá no meio, onde tem o púlpito, tem aquele, fica a mesa, né, a mesa retirada para limpeza ali, e eu fico ali naquela nave da igreja, e às vezes eu converso com Deus, eu falo, Deus, e aí, como é que o senhor está vendo essa coisa? Deus, como é que o senhor está vendo aquilo outro? Tá? E assim, eu creio, Deus não vem ali, ô Silas, tudo bem? Não, mas eu sei que eu estou falando não no vazio. Então, mas você precisa compreender isso? Não, eu preciso crer. Depois eu posso compreender. E é isso mais ou menos que esse cara vai trabalhar. O Abelardo, né, que é diferente do Lombardo, o Abelardo entendia que nada pode ser crido sem antes ter sido entendido. E aí, ele aqui vai ser uma postura contra a ação. Eu estou colocando esses embates, tá? E esteve no centro de uma séria disputa com outros professores medievais, culminando com condenações de algumas de suas proposições como heréticas no Concílio de Soissons e de Sens, em 1121 e 1141. Só que até hoje, gente, o Abelardo deixou escola ou formou discípulos. Então, muitas pessoas hoje têm batido nessa tecla que a fé não pode ser imatura. Você vai ter em 1931, nós estamos falando de 1142, você vai ter em 1931 uma obra, tá, de Freud, onde ele vai dizer da imaturidade da religião. Você vai ter uma obra de David Hume, tá, um século antes disso, em 1831, mais ou menos, tá, de um cidadão que vai escrever que a fé ou a religião ela é uma coisa infantilizada de um homem de um ser humano, né, que precisa preencher a carência do vazio. Freud vai pegar essa frase e vai colocar a carência da paternidade. Tá? Mais tarde, só para não deixar Freud aqui parado, mais tarde ele vai conhecer um aluno dele chamado Fritzscher. Tá? Esse Fritzscher vai trabalhar os valores bíblicos com Freud. Ele é um luterano. Existe um livro que a Ultimato lançou chamado Cartas de Fichte a Freud e as respostas de Freud. A filha de Freud, ou o Instituto Freudiano, que está hoje em Paris, né, eles tentaram impedir a tradução desse livro ou a publicação desse livro, mas como as obras já partiram para mais de 100 anos, caiu um domínio público, né? E, por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, é uma pessoa lá de Londrina, uma alemã que mora em Londrina, tá? Que é professora da Faculdade Sul-Americana. Ela com a Karen, uma outra americana menonita de Curitiba, as duas vão trabalhar nesses textos e vão trabalhar ali. Na Sul-Americana, gente, tem uma pessoa que tem doutorado em C.S. Lewis. Tá? Então, assim, as aulas dela são fantásticas, tá? E são pessoas que foram comentando. Então, esse Abelardo, infelizmente, deixou essa questão que até hoje é. Sua conhecida obra clássica, agora o Lombardo, sentença abrangia todo o campo da dogmática, fornecendo uma exposição organizada da doutrina cristã. O volume é dividido em 4 livros que tratam de Deus, criação, restauração do gênero humano e escatologia. Sua obra foi de importância fundamental para a instrução teológica na Idade Média. Ou seja, você vai ver que são poucos anos depois, ele foi contemporâneo do Abelardo e talvez por se preocupar com a possibilidade ou probabilidade das teorias do Abelardo entrar dentro das faculdades teológicas, nós já vamos falar um pouquinho sobre essas faculdades, ele escreve, o Lombardi faz, ele como que ele combate esse pensamento e ele vai trabalhar essa questão aqui da dogmática, mas a dogmática da fé cristã. Então, quando eu disse a dogmática lá atrás, tem a dogmática da igreja, que são os dogmas, usos e costumes, mas tem a questão da dogmática da fé cristã. Tem vários autores, tá, que infelizmente não dá para nós citarmos. Foi lançada uma obra agora do Melatron, né, foi traduzida, de 1200 e pouco. Jussier tem essa obra, se eu não me engano, o José Luiz também tem, acho que a Tatiana também tem. Nós compramos num pacote, que é a dogmática da fé cristã. A primeira dogmática da fé cristã, resultado da leitura do Melatron, né, dos textos do Lombardo. Tá? Muito bom essa obra. Alberto Magno. Sua atividade literária foi vastíssima, tratando de mais variados assuntos: ciência, naturais,
filosofia, teologia, exegese. Ele foi um cara fantástico na questão da exegese dos textos bíblicos. Ele começa a sua obra ao tratar das ciências naturais, ele gasta um bom tempo na questão da alguém colocou aqui, depois eu pergunto o que é, tá? Que é a questão das ciências naturais, e ele vai trabalhar isso no livro de Gênesis. É muito bom, tá? Ele vai ajudar bastante, tá? Primeiro intelectual medieval a aplicar a filosofia de Aristóteles ao pensamento cristão. Foi o mais importante filósofo teólogo alemão da Idade Média. Gente, o pensamento aristotélico, ele é fundamental, porque ele, inclusive, o apóstolo Paulo fez muito uso dele, tá? Não há problema nenhum, tá? Não há problema nenhum, tá? De você ler a questão filosófica. Inclusive, nós temos, a Ultimato tem vários livros, a Ultimato é uma editora, né? Lá do Sul, conhecida no Brasil pela revista Ultimato, mas ela tem uma editora. E ela tem lá, lendo a Bíblia com os filósofos cristãos, lendo a Bíblia com os pais da igreja, tem vários livros interessantes deles. Se eu não me engano, está numa promoção fantástica esse período. Eles sempre fazem no começo do ano, até março, promoção de 50% e tudo mais, tá ok? Avançando um pouquinho mais, gente, Tomás de Aquino, muito conhecido, né? Mas é responsável por desarmar a ameaça da filosofia aristotélica. O que aconteceu? Tá? Existe o lado bom e o lado ruim. A filosofia aristotélica foi assim, tremenda, tremenda. Eu esqueci de um dele, né? DC 1224 e 1274. Só está o C ali depois, só está Cristo ali. Tá? A filosofia aristotélica tem uma contribuição, principalmente para você entender o aion, que é o termo, a palavra no grego que Paulo vai usar. A palavra metanoia, né, que Paulo vai usar. Então, para você entender o cerne do pensamento paulino é fantástico, entendeu? É fantástico mesmo. Mas também tem a questão ruim, que Aristóteles vai trabalhar muito a questão da cosmovisão da polis, né, que depois o Platão vai aperfeiçoar o mundo das ideias. Então, quando você lê um autor e você não consegue assimilar perfeitamente esse autor, você cai no erro de cometer uma interpretação errada. E Tomás de Aquino levanta e fala, é uma questão bacana, mas tem uma parte nele que eu já vou falar, tá? Então, tornou-se parte do arsenal cristão, criando um novo modelo de filosofia cristã. Suas principais obras, inacabada, a Suma Teológica. A Suma Teológica é uma briga no Brasil, não existe ela no Brasil. Quem tem somente a Igreja Católica, inclusive uma editora evangélica cristã, que agora já caiu, né, no domínio público, pegou essa obra, produziu ela, são os 5 volumes, tá? E ela foi proibida de lançar, inclusive eu comprei, perdi dinheiro aí, tá? Isso aconteceu agora em setembro do ano passado. Então, assim, ainda existe essa questão de briga de domínio, mas a Suma Teológica é importante. Isso quem você vai encontrar somente na Paulinas, mas se você tiver curiosidade, você pode acessar a versão da Família Cristã, que não foi lançada, mas tem um prefácio, tá? E tem um prefácio da Católica. Tá? Na Católica tem lá uns termos que não existem no original, que é o enaltecer a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, suas principais ideias é isso, tá ok? É um texto sobre como evangelizar os muçulmanos. Ele foi a primeira pessoa, e aqui sim é uma contribuição muito boa para o meio evangélico, que é esse manual de evangelismo, tá, dos cristãos, que ele vai formatar. Qual que é a minha dificuldade com Tomás de Aquino, gente? A minha dificuldade com Tomás de Aquino é que ele parece que teve medo de romper, ou ele teve medo de enfrentar a igreja estruturada. Inclusive, ele vai modificar o credo apostólico e ele vai introduzir Santa Amada Igreja, né? Então, esse medo, né, que algumas pessoas têm, e ele não tinha nada preso, talvez o medo dele fosse da Inquisição. Nós estamos falando de 1200, onde o período da Inquisição estava matando e pegando todo mundo que se levantasse contra a igreja.
Então, eu penso, isso é meu pensamento particular, eu penso que talvez tenha sido isso que possa ter gerado no coração dele uma insegurança, tá, em bater de frente, dizer, não, não existe Santa Amada Igreja, existe a palavra de Deus. Enfim, essas questões, tá? Também como resposta, que é muito importante, já o surgimento das companhias de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, 1491, 1556. Em 1539, movimento monástico, cujos membros são conhecidos como jesuítas, tá? Suas principais ênfases eram votos de pobreza, castidade, obediência, radical ao Papa, e seus principais objetivos eram educação, combate ao movimento protestante e missões estrangeiras. Vamos lá. Começou bem, né? Começou fantástico, tá? É um movimento que começa a enfatizar a pobreza e a educação. Então você vê o Papa, que os jesuítas sem pompa, né? Ajoelhando em frente a um Papa com todas as suas, o cardeal aqui, ó, com todas as roupas destacadas, e eles com roupas mais simples. Eles foram importantes? Sim, foram importantes. Graças a eles vão surgir um movimento salesiano, que é um movimento que vai dar ênfase às universidades ou ao estudo. Mas qual foi o problema? Santa Madre Igreja, isso mesmo, isso era essa frase, eu estava tentando lembrar essa frase de Tomás de Aquino, Santa Madre Igreja, e ainda tem que falar com sotaque meio latino. Então, os jesuítas, eles vão vir para o Brasil não com a ideia de catequizar os índios, isso foi para depois. Eles vieram com a ideia, porque começou a vir muitos colonizadores para cá. Então eles falaram assim, ó, nós já perdemos a Europa para o protestantismo, nós não vamos perder as nossas novas colônias. Então o objetivo era um objetivo assim, simplesmente ganhar essas terras para a Igreja Católica Apostólica Romana, apesar de ser um império ou os reis que estavam por detrás da colonização. Tá? No 1500 e pouco, a Igreja já começa a perder um pouco do seu poder de barganha, e aí, mas eles começam a fazer, a igreja começa a fazer conchavos com os reis. É um período ruim também, tá? A questão toda que vai se levantar é essa missão estrangeira, que é combater o movimento protestante. Por causa disto, por causa deles, que quando os noruegueses chegaram no Brasil, se instalaram em Recife, João Pessoa, tá? Você, historicamente, não sei se vocês sabem, né, a primeira sinagoga nas Américas, a primeira sinagoga foi feita lá em Recife, né? E não existia sinagoga nos Estados Unidos, os Estados Unidos já existia nessa época, tá, gente? Então, eles são expulsos, noruegueses, os holandeses, né, são expulsos. Havia um grupo de noruegueses também, mas os holandeses eram mais fortes. E no meio deles haviam os judeus que vão para os Estados Unidos. E ali eu já disse em alguns momentos, eles vão formar, porque eles eram extremamente comerciantes e muitos banqueiros ou bancários, né? Banqueiros aí no caso, desculpa, e eles vão formar o que nós chamamos hoje de Wall Street, né? E é muito sério isso, né? Tanto é que até hoje Recife vive essa crise de identidade. Wall Street poderia ser Tupiniquim e não foi, né? Mas é o que aconteceu, tá, gente? Então, Loyola preparou um livro chamado Exercícios Espirituais, que ensinava práticas da meditação e oração centradas no próprio pecado e na realeza, paixão e ressurreição de Cristo. Vamos lá. Isso aqui é complicado demais, porque isso aqui foi um tiro no pé, porque começou a entrar aqui algo que já tinha sido combatido no século VIII, século IX, que foi o misticismo. Então, toda essa contemplação. E quando eles chegam para o Brasil, o que eles vão encontrar aqui? Primeiro, eles vão encontrar o animismo dos índios. O animismo dos índios. Trovão, o Tupã está falando. Caiu um galho de uma árvore, Tupã está querendo chamar atenção. Tá? Esse animismo vai ser incorporado na Igreja Católica Apostólica Romana. Mais tarde vêm os negros, os africanos, cultura afro. Essa cultura afro, eles vieram com todas as suas divindades também, os seus orixás, as suas crenças. Entendeu? Por que o alcoolismo foi tão combatido nesta época? Porque é importante isso, tá, gente? Eu sei que nós vamos fugir um pouquinho, mas é muito importante. A colonização, os negros do Congo que foram trazidos para cá, principalmente os navios que saíram do Congo africano, a classe sacerdotal foram levados para os países caribenhos, tá? Porque os países caribenhos não tinham necessidade
de tanta mão de obra como a cana-de-açúcar. As fazendas aqui precisavam dos escravos. Então, os escravos fortes guerreiros vieram para cá. Por isso que lá no Caribe, eles conseguiram fazer a religião africana tranquilamente, que é uma religião mais de santaria, ou de santeria, né? O vodu. Já aqui, eles não conseguiram, porque os sacerdotes não estavam. Só que as mulheres queriam continuar o serviço, tá, da fé deles. Quando eles começaram a entrar em contato com os índios ensinaram ou introduziram para eles a tal da pinga. Tá? Essas mulheres começaram a beber pinga, os homens também, e eles começaram a entender que facilitava a incorporação dos deuses deles. E aí o álcool e o batuque começou a fazer parte do culto afro-brasileiro. Tá? Então é importante você entender isso. Por isso que quando o protestantismo começa a chegar aqui no Brasil, tá, a abertura oficial é feita por um acordo da Inglaterra com Portugal em 1806, tá? Quando Napoleão começa a invadir, começa a ameaçar invadir Portugal, começa a dominar toda a Europa. Aí a família portuguesa real faz uma aliança com a Inglaterra e em 1807 para 1808, naquele período pequeno, eles saem de Portugal sob a proteção da Inglaterra. Tanto é quem já leu a biografia, eu falei que eu gosto muito de ler biografias, né? Quando você vai ler a biografia de Napoleão, ele fala assim que ele chegou no porto e olhou, viu as embarcações, as caravelas com a família real vindo para o Brasil, e ele diz, cheguei tarde. Só que custou muito caro ao Brasil, primeiro porque a Inglaterra cobrou minérios, né, pedras preciosas, a madeira para o Brasil, ou a madeira de Barzilai, tá? Mas também cobrou a abertura, isso foi bom para nós, a abertura. E aí começaram a abertura religiosa, porque até então não existia. Então começaram a chegar missionários e tudo mais, tá ok? Então teve coisas positivas, também teve coisas ruins. Os jesuítas acabaram se envolvendo demais em questões políticas, principalmente lá na Europa, só que eles não pegaram a pompa, ou seja, eles começaram a combater, começaram a fazer aquilo que eles combatiam. Isso é muito comum, isso acontece demais, tá? Então, essa vinda para o Brasil, gente, que quando nós falamos Companhia de Loyola, nós estamos falando dos jesuítas, dos salesianos, mas principalmente dos jesuítas, tá? E eles vieram para cá com essa finalidade. E é por isso, né, para fechar a linha de pensamento, eu sempre brinco nas minhas aulas de antropologia religiosa, quando o sociologia da religião também eu falo isso, quando o cidadão se converte, tá? Porque como é que começa a ser esse católico? Esse católico começa a pegar o animismo dos índios e começam a pegar todas essas questões aí de tipo monte, as árvores falam e tudo mais. Aí o católico começa também a pegar os amuletos, né, o benzimento, começa uma supervalorização das coisas sagradas, tá? E aí esse católico, quando ele se converte, vem para o protestantismo, infelizmente ele traz tudo isso. E é por isso que muitas vezes a simples conversão não faz aquilo que antigamente era muito forte nas igrejas cristãs, que era o discipulado, que era a escola bíblica dominical, tá? Onde as pessoas eram ensinadas e discipuladas. Então hoje você tem o crente atual, tá? Que tem um pé no animismo, não, eu vou, isso aqui tem que dar certo, eu vou para o monte orar. Quer dizer, se não for para o monte orar, Deus não responde, eu só respondo no monte. Ah, não, eu quero aquele óleo porque eu vou benzer meu carro, o meu IPVA, eu já escutei isso, tá, gente? O meu IPVA não está pago, em nome de Jesus eu vou ungir a placa e ele vai ficar invisível nas blitz. Eu já escutei isso, não estou exagerando. Então, assim, toda essa mistificação é resultado disto. Por isso que a igreja precisa aprender algumas questões de posicionamento, tá ok? Então, outra ação foi reorganizar a Inquisição em 1540. A Inquisição praticamente já tinha acabado, gente, tá? Mas eles vão reorganizar, a qual foi um movimento de reforma na Itália, em Portugal e na Espanha. Por isso que eu falo que a Inquisição acaba na Europa, mas ela se torna forte em Portugal e Espanha e um pouquinho na Itália. Também criou essa companhia de os jesuítas, os livros proibidos, Index Librorum
prohibitorium, que seja a medida que estabelecia quais eram os livros contrários à fé católica que deveriam ser proibidos e queimados. Ou seja, aqui começa a queima de livros e muitos pais da igreja, muitos livros dos pais da igreja foram queimados ali em Portugal. Infelizmente isso aconteceu, mas é uma questão que nós precisamos começar a entender que tudo isso era uma tentativa da Igreja Católica Romana combater o movimento da reforma. Por isso que essa aula começou com o termo contra-reforma. Nós já estamos, quem chegou agora, nós estamos já no 21º slide, nós tivemos 20 slides antes, tá? Entretanto, a medida mais evidente, se lembra que eu falei para vocês, estou repetindo aqui, foi a convocação do Concílio de Trento, reunido nesses 3 períodos. Nele foi formulada uma série de doutrinas dos principais temas, tá, da Igreja Protestante. Eu já coloquei essa informação no outro slide, mas eu coloquei aqui agora para poder entrar nisso. No que diz respeito ao que se tornou o pensamento oficial da Igreja Católica, foram afirmadas, veja só aqui, Concílio de Trento, as doutrinas da justificação por graça e também por obras. Então, anula-se aquilo que Lutero tinha falado somente pela graça. Eles falam assim, não, realmente. Então, o que eles tentaram fazer? Vamos dar uma de político, né? Na época das eleições, paz do Senhor, vou frequentar culto evangélico, vou pedir oração do pastor. Vamos falar a linguagem deles, tá? Depois a gente, estando lá, é outra história. É mais ou menos o que eles fizeram. Vamos aceitar esse papo de justificação pela graça, mas vamos também colocar as obras. Por quê? Porque eles dominavam as obras. Exemplo, os jesuítas precisavam fazer uma viagem missionária, tá? Então, quando alguém, padre, eu pequei, estou com esse pecado, ó, amém, você está confessando, está perdoando, só que você precisa fazer uma penitência de tantas reais, vamos colocar nos dias de hoje. Você vai ter que fazer uma oferta para esse grupo. Que, amado, até hoje existe isso. Eu sempre falo para as pessoas, nunca trago dízimo por barganha. Trago o dízimo por gratidão. Senhor, eu entendo, posso até não concordar que esses 10% é teu, então eu serei fiel a ele por gratidão, porque o Senhor tem me deixado 90% e eu sei que o Senhor pode me abençoar nesses 90%. Tá? Mas também existem algumas questões aqui, ó, necessidade de batismo infantil, tá? Veja só, para regenerar o efeito dos pecados original das crianças. Aqui começa a história. E quando há a reforma, e aí é uma questão que nós precisamos talvez discutir lá para frente, mas não vamos, não sei o estudo aqui, vem algumas pessoas, um deles, o Calvino, e outras pessoas, Armínio, vão trabalhar, e infelizmente algumas igrejas, ainda como a igreja presbiteriana, fazem uso do batismo de crianças, onde a criança é apresentada, né, batizada, mas lá na fase adulta ela tem que dizer, ó, aquilo lá que fizeram lá atrás é verdade. Também foi simplesmente a gente chama isso de sincretismo, tá? Foi um sincretismo aqui. Mas esse próximo slide é importante, tá, gente? Ó, e uma elaborada doutrina dos sacramentos que incluiu batismo, então eles falaram como é que se batizava, tá? Confirmação, ou seja, a pessoa precisava confirmar que realmente era católica. Havia aqui que muitos judeus eram pegos, judeus novos convertidos, né? Porque eles tinham que prestar juramento à Santa Madre Igreja, né? Que a Nicé me lembrou a frase de Tomás de Aquino, a Santa Madre Igreja, prestar juramento, e ao Papa, tá? Aí tinha a ceia, que era a personificação, né, mesmo do corpo de Cristo, aquilo lá era. Tanto é que o padre era instruído a pegar com um dedinho, né, a Eucaristia, o pão, né, e colocar assim, simplesmente soltar, porque aquilo era o corpo de Cristo, e assim vai. O casamento, gente, como eu já disse aqui, foi formatado à luz, a igreja passa a ter o domínio sobre o casamento, só eles podiam casar, né, somente na Revolução Francesa que o casamento vai sair da tutela da igreja e vai para a tutela do cartório. Então, como eu falei, assim, o mais importante mesmo é a bênção, algumas questões que não vem ao caso aqui. Mas, e aí a confissão extrema unção, ou seja, aquela confissão na hora da morte, tá? Que é
o padre lá, e não importa o que o cara fez, o cara está na UTI, o padre vai lá, benze ele, pronto, volta para a família, olha, ele está salvo. Então, todas essas coisas foram uma maneira que a igreja encontrou para fazer uma contra-resposta, uma contra-reforma, tá bom? Assim, a reação da igreja com a contra-reforma pode também valer-se da atividade de muitas ordens religiosas fundadas no século XVI. Tá? Trata-se de iniciativas de reforma no âmbito de mendicantes, os caputinos, as carmelitas descalços, tá? Ou instituições de clérigos regulares, como os jesuítas, os teatinos, os barnabitas, etc, etc. Então começou-se a formatar, eu tentei colocar eles aí, vários grupos, tá? Começou a surgir um punhado, né, de companhias, e todas elas tentando, principalmente, ir para as novas colônias, que seriam as Américas nesse caso. Nós precisamos entender que nesse tempo era velho mundo, Europa, novo mundo, pegava desde os Estados Unidos até o Chile ali embaixo, ou seja, toda a América do Sul, América Central e América do Norte, tá bom? Ah, isso aqui é muito importante. No século XVIII, um pouquinho depois disso, tá? Nós já estamos chegando perto do final, né, dessa proposta de aula do século. Temos outros slides, é claro, mas começa as primeiras lojas maçônicas. Uma boa parte delas assumiu tons de atividade anticatólicas. Tá? Muitas, aí tem, não é o estudo também, tem as divisões das igrejas católicas, das lojas maçônicas, o predomínio da escocesa, o predomínio da britânica. Depois, lá nos Estados Unidos, vai ter uma mistura dessas duas escolas maçônicas e etc, etc. E aí vai chegar aqui toda a revolução, e a maioria dos presidentes americanos, nesse período, eles tinham que ser maçom, é quase que era uma obrigatoriedade, ok? Como o estudo não é sobre maçonaria, então está aqui. Então, essa aí foi a época do surgimento do racionalismo, ou seja, da razão, e, consequentemente, das grandes faculdades. Nós vamos ver algumas faculdades aqui, gente, para vocês terem uma ideia. Oxford, 1096, a de cima, Cambridge, 1209. Olha as construções, né? Isso é foto de hoje, é claro, né? Mas elas foram construídas assim. Aí você tem também a de Portugal, é a biblioteca, né, da Faculdade de Coimbra. Ela foi fundada em 1290. Tá? Uma das faculdades que até hoje a Faculdade de Coimbra ela perde para a Faculdade do Porto. Só para quem não sabe, a Faculdade do Porto ela é forte em direito, ou seja, inclusive a igreja, se eu não me engano, a Faculdade o UFO, né, de Uberlândia tem uma parceria com a do Porto, e quem faz direito na Universidade Federal consegue fazer uma pós-graduação que acaba sendo convalidado com mestrado, e até a possibilidade de fazer doutorado na do Porto. A de Coimbra está mais ligada às áreas humanas, tá bom? Pedagogia, psicologia, filosofia, são muito fortes. Essa é a biblioteca, né, deles lá. Quem já foi passear lá já viu, com certeza. Muito bonito, tá bom? E a da Espanha, né? A Espanha teve mais faculdades, né? Talvez por uma série de razões, nós não sabemos, mas é a que teve mais. Salamanca é a mais importante hoje, gente, a Universidade Católica, ou seja, a maioria dos padres brasileiros, quando eles vão fazer um estudo, uma especialização, eles não vão para o Vaticano, eles vão para Salamanca, aí depois eles ficam numa ponte com o Vaticano. Né? Muitas pessoas não sabem disso. A Salamanca é forte em teologia até hoje. A Salamanca de cima, essa Valladolid, né? O Valladolid, com certeza José Luiz saberia pronunciar certinho. É a de baixo. Aí tem a Múrcia, tem a de Madrid. A de Madrid foi muito importante também, tá, gente? Mas ela perde pela Salamanca, porque a Salamanca deu ênfase muito nos jesuítas. Então, quem vai predominar aqui, e é da Salamanca que vai sair o grupo que até hoje é conhecido como os salesianos, né? Repetindo, 99% das faculdades católicas elas são oriundas dessa companhia salesiana. Tá? O Santiago de Compostela também tem lá, mas é uma faculdade interessante, pequena, mas é uma faculdade que enfatiza mais filosofia. E a de Valência também. Tá? A de Valência, eu realmente não sei qual a ênfase dela, mas
Essas outras eu já li, já. Eu gosto muito de ler história, né? Uma boa coisa, gente, para você que não quer assistir o Big Brother, aleluia, glória a Deus, amém, é vocês assistirem documentários. A Netflix está cheio de documentários históricos. Tá? Às vezes a gente não dá muita importância para. Tem um documentário até de maquiagem. Tem gente que gosta de assistir documentário de maquiagem, ok. É, mas tem muitas informações que vale a pena. Tá? Outras faculdades, gente. Na França, Paris, eu estou no ano 1100, Montpellier, Toulouse, Poitiers, né, o Poitiers, 1431. Você vai ter na Itália, olha quantas faculdades surgiram na Itália. A Florença, que é uma das mais velhas, 1321. Tá? De Roma, 1303. Roma não queria ter faculdade lá, tá? Mas parece que foi uma insistência, nós não sabemos por parte dos salesianos ou por parte de quem ela passa a ter, porque está muito próximo do Vaticano. O Vaticano sempre quis, o Vaticano está dentro de Roma, né? Nós já falamos isso na aula passada, mas o Vaticano sempre quis centralizar dentro deles ali. O Vaticano não tem faculdade, ela tem biblioteca, lugar de pesquisa. A Escócia, né? Essa de Glasgow, 1451, é muito importante, por ler muito alguns filósofos, inclusive existe uma editora nova no Brasil chamada Monergismo, eles estão traduzindo muitos livros dessa época, alguns livros dessa, ou de autores novos que foram influenciados por essa faculdade, mas ela vai ter uma pegada muito filosófica e ela vai influenciar o nascimento de uma classe bélica, ou que vai guerrear, que vai influenciar os irlandeses. E aí o IRA católico, que o IRA é católico, vai combater os anglicanos, né, ou os cristãos. Então, quando você lê ali que o IRA combateu os crentes protestantes, tem que lembrar que são os anglicanos. E a Alemanha, gente, a Alemanha também foi muito forte, tá? Produziu muitos pensadores e muitos autores que vão influenciar a teologia liberal nos Estados Unidos na década de 50, infelizmente, vieram dessa faculdade aí. O liberalismo americano surge ali, depois vem a teologia ortodoxa, depois vem o neo-ortodoxismo, e você vai ter muitos autores, Karl Barth, Paul Tillich, Dietrich mesmo, eles vão escrever muito, combatendo essas teorias que foram formatadas aí, principalmente em Heidelberg, em 1386, nessa faculdade. Então, assim, é importante, né? Nós não falamos das faculdades americanas, né? Mas porque eu pincelei lá na aula passada, porque eu estou falando dessas mais antigas, muito mais antigas, tanto é que nós vimos aqui, tá ok? Então, essa foi também a época do surgimento do racionalismo, como reação ao papel do teísmo cristão. Então, veja só, aqui o racionalismo vai criar uma coisa chamada deísmo. Então, quem é estudante de teologia já estudou deísmo e teísmo. Deísmo com D de dado e teísmo com T de tatu. Tá? O teísmo com T de tatu, dizia o seguinte, e tanto é que essa figura aqui é do teísmo. Tá? A igreja, né, você pode ver que é uma figura de uma mulher segurando aquele símbolo papal, outra de trás aqui segurando a cruz do cristianismo, e ela esmagando a cabeça de um homem. Esse homem simboliza, esse é um quadro muito bonito, tá, de um francês, simbolizando, esmagando a razão. Tá? Então, você vai ter aí essa ideia. Né? Então, seus principais pensadores, René Descartes, Bento de Spinoza, Spinoza eu gosto muito dele, tá? Mas ele tem uma contribuição negativa, não sei se vocês sabem, toda a esquerda praticamente é formatada por um livro do Spinoza, não toda a esquerda é formatada, não. Ele vai contribuir muito com algumas teorias, apesar dele ser um escritor filosófico, ele vai trabalhar algumas questões de Estado, né? E os ismos do esquerdismo vêm um pouco desses autores aí, tá bom? Bom, nós não podemos deixar para trás a Guerra dos 30 Dias, e como eu falei, teria que ser uma aula somente sobre ela, porque essa guerra vai mudar a Europa, vai mudar o conceito protestante católico. Vamos lá, considerar a guerra mais sangrenta da Europa antes do advento das guerras mundiais, além de ter sido a guerra de religião mais explosiva da Europa.
A Guerra dos 30 Anos se tornou de uma revolta protestante no Sacro Império Romano Germânico. Quem começou essa guerra foram os cristãos, tá, gente? Para a afirmação do poder da França na Idade Moderna. Tá? É importante isso, porque graças ou por causa dessa guerra, vai acontecer algumas revoluções na Europa. Tá? E uma guerra se tornou um grande aspecto europeu e se distanciou cada vez mais de seus ideais religiosos iniciais. Bom, por quê? Porque ela vai dar bala na agulha para o movimento que nós vamos só pincelar também, que é de extrema importância para a nossa fé cristã, que é a Revolução Francesa. Nós já vamos chegar lá. E, consequentemente, para o Iluminismo. Tá bom, gente? Então, ao final da Guerra de 30 Anos, a Alemanha foi feito um tratado de paz em 1648, em Westfália. Esse tratado determinou, portanto, novos rumos pacíficos para as religiões católica, romana e protestante. Então foi feito um acordo ali, depois de muitas matanças. Esse é um quadro pintado por um autor, tá? Ele é italiano, ele vai pintar aí tentando retratar as guerras, né? Esses quadros são famosos, tá ok? Mas houve um acordo em 1648 que foi filmado na Alemanha. Então, olha só quanto tempo depois, né? Nós estamos em 1648, nós estamos aqui no Brasil praticamente entrando no rompimento da monarquia, quase estruturando, né, no nossa república. Então, essa guerra não vai influenciar o Brasil, tá? Ela não vai ter uma guerra no Brasil, mas ela vai influenciar o nascimento da maçonaria brasileira, vai influenciar o pensamento de Descartes aqui, a própria bandeira brasileira vem do positivismo desta época. O positivismo dizia: quando tudo estiver em ordem, existirá o progresso. Por isso que na bandeira brasileira está escrito ordem e progresso. Tá? Então, assim, eu sei que é muita informação e muitas coisas vêm na hora aqui, mas deveríamos ter bastante tempo, que é muito bom isso aí. Tá? Então é importante repetir que a Contra-Reforma debruçava-se sobre duas vertentes. Inicialmente, produziu um reavivamento da fé católica, que eles não conseguiram, porque eles não quiseram abrir mão da Santa Madre Igreja, né? E não quiseram abrir mão também da força papal. Tá? E, posteriormente, com a expansão da fé protestante, a Contra-Reforma objetivava revalidar os princípios cristãos. Então, eles tentaram, como nós falamos lá, né, no Concílio de Trento, o batismo, a ceia, só que eles fizeram assim, enganaram, né, a torcida, porque não é o que eles realmente fizeram. Ou seja, nós vamos falar que sim, mas não é. Outro inimigo que se defrontou com a igreja nesse período foi o iluminismo, gente. Nós deveríamos ter uma aula somente sobre esse movimento, mas não dá. Mas o que eu vou falar aqui é o básico, dá para termos uma ideia. Um movimento, em princípio, em primeiro lugar, filosófico, que teve grande êxito entre as classes dirigentes. Então, começa com um princípio filosófico, mas vai ter um outro adereço que é combater a religião. Nós já vamos entender por quê, tá? Tem como fundamento, tá, como uma enorme corrente, tá, cultural que exalta a razão e a natureza, e ao mesmo tempo faz uma crítica indiscriminada ao desprezo da religião em nome do deísmo. Se lembra? Teísmo. Teos, deísmo. O teísmo fala assim: Deus está no controle de todas as coisas e no controle da natureza. O deísmo, com D de dado, diz o seguinte: não, se Deus existe, eles não começaram negando Deus, tá? Se Deus existe, ele deu corda no relógio e foi embora. Entanto é que eles vão formatar uma teoria que é de um filósofo, o relogeiro, tá? Deus como sendo o relogeiro. Por isso que quando a maçonaria vai pegar um paralelo, pegar uma informação, eles vão chamar do grande arquiteto. Mas o arquiteto, ele constrói, mas não mora. O arquiteto, ele constrói e vai embora. É mais ou menos... Então, quando alguém fala assim, não, a maçonaria aceita Deus, não, aceita uma parte de Deus, não aceita a verdade de Deus. É o que, se Deus não mudar, nós vamos pregar hoje à noite, amado. É aquilo que Jó fala: Senhor, eu te conhecia de ouvir, hoje eu te conheço de andar contigo, ou de estar contigo. Tá, então isso aqui é muito importante, gente. Uma aula aqui, isso aqui, essa lâmpada deu um trabalho para fazer, viu, gente? Vocês não têm ideia. Né? É uma aula aqui, tá? Para nós entendermos rapidamente o que foi o iluminismo. Isso é muito importante. Então, em primeiro lugar, nós vamos ter características básicas do iluminismo: racionalismo, razão, cientificismo, ou seja, a ciência, o liberalismo. O liberalismo aqui é cruel,
tá? As grandes promiscuidades, os grandes bacanais, tá? Da Idade Média e entrada da Idade Moderna agora, tá? Nasce nesse período. O secularismo, tá? O secularismo até hoje é cruel, porque o secularismo é o pai do ateísmo. Tá? E as liberdades individuais, porque a igreja proibiu um monte de coisa, então nós não queremos nada disso. Qual que foi a grande questão do iluminismo, gente? Até o iluminismo surgir, esse período, principalmente se você quiser uma data, tá? É 5 de maio de 1789. Tá? Foi aquela data que acontece a Revolução Francesa. Tá? Então, a partir de 5 de maio de 1789, tá? Você vai ter uma questão que nós chamamos do tirar Deus da história, tá? Que é a teocracia, e colocar o homem, a antropocracia, que mais tarde vai ser substituído por um termo chamado iluminismo. E você vai ter praticamente o que essa características, ou esse racional, cientificismo, liberalismo, secularismo, liberdade individual vai influenciar. Vai influenciar o movimento contra o absoluto. Eles não aceitam mais o absoluto, consequentemente não aceitam a igreja, e não aceitam Deus, não aceitam a religião. Quem gosta de ler é um autor que eu só vou citar, mas é muito cruel ele, chama David Hume, que ele vai criar um termo chamado de fenomenologia religiosa, que até hoje é usado pelos psicólogos da religião, psicologia da religião, antropologia da religião, sociologia da religião, que é a questão dos fenômenos religiosos, que nem sempre são espirituais, muitas vezes são psicossomáticos. Ok, hoje em dia eu digo que alguns sim, tá? Mas não nessa época. A Inconfidência Mineira, gente. A Inconfidência Mineira vai acontecer também no ano de 789, lá por setembro. Ou seja, a Revolução Francesa aconteceu em maio, daqui a pouquinho respinga aqui no Brasil a Inconfidência Mineira. Tá? E é um período assim, gente, que você vai ter Voltaire, né? Um filósofo, que ele vai dizer o seguinte: a Revolução Francesa, 1789, em 1778, ele vai dizer o seguinte: daqui 100 anos, a Bíblia vai ser um mero livro de colecionador ou um livro esquecido nas prateleiras das bibliotecas. E ele dizia isso na casa dele, na frente da casa dele. A Sociedade Britânica, Bíblica Britânica, comprou a casa dele e hoje é uma fábrica de Bíblias. A Sociedade Bíblica Britânica funciona na casa do Voltaire. Eu não sei se eles fizeram isso por uma questão sarcástica ou não, mas o fato não deixa de ser interessante, né? E os principais pensadores, Rousseau, Voltaire, Hobbes, John Locke, Diderot, né? O Diderot. Aqui é um desenho que eu faço para os meus alunos, gente, quando aí na sala de aula eu explico todo o movimento, a gente vai fazendo, tá? Isso aqui é possível fazer no PowerPoint, para quem não sabe, tá? E a gente trabalha, principalmente o PowerPoint 365 tem essa possibilidade aqui, tá ok? Como eu fiz do outro lá. Mas aqui, gente, os principais, John Locke, né, 1632 a 1704, o Rousseau, 1712 a 1778, Voltaire, né, o cara que vai ficar gritando aqui, ó, ele aqui, ó, gritando que daqui 100 anos, né, não haveria mais a Bíblia. E esse cidadão aqui que é muito importante, o Denis Diderot, 1784, graças a ele, o ateísmo vai ser muito forte, porque ele vai pesquisar alguns desses autores, aí surge esse movimento que nós temos até hoje, que é o ateísmo. Em resumo, trata-se em boa medida de origem de muitas das ideologias modernas. Então, aqui nós vamos ter alguns historiadores chamam que a partir de 1789, tá, você tem que chamar esse período como sendo a entrada da modernidade. Nós vamos comentar um pouquinho mais, porque o nosso período vai até 1730. Porque eu estou avançando 50 anos aí a mais, para você entender que nasceu aqui, nasce até 1730 e vai respingar, formatar, vai criar formato, tá? Lá em 1789. Então, às vezes, as coisinhas começam sutis, bem leves, né? Bem sutilmente, para depois começar lá. Eu gosto muito de um autor
tá? É o Fim da Memória, o nome do livro, é um judeu. Ele fala assim: primeiro eles começaram, vem a Noite dos Cristais, nós não fizemos nada. Depois eles começaram a separar os familiares, nós não fizemos nada. Depois fomos colocados nos trens e levados para lugares que nós não sabíamos, não tínhamos conhecimento, e nós não fizemos nada. Depois começamos a escutar boatos dos campos de extermínio, e nós não fizemos nada. Quando nós acordamos, 6 milhões haviam morrido. É mais ou menos assim que começa, amado. Primeiro cala-se a boca de um, pega uma caneta, dá um decreto, fecha isso, fecha aquilo, e ninguém faz nada. Quando você vê, é uma ditadura que está sendo implantada, né? E eu gosto muito de um repórter que ele disse de uma forma muito bacana, e o Coppola também fala isso, Coppola repete esse jornalista, né? Coppola é um cara que eu gosto, o Robert também gosta muito dele, que eu já vi ele curtindo alguns comentários do Coppola, que ele fala assim que a ditadura, todo mundo achava que o Bolsonaro ia trazer a ditadura acabou aparentemente vindo de outro lugar, né? Mas vamos lá, senão eles vão cortar o meu canal aqui, tá? Que reduz a visão da realidade, eliminando de sua compreensão a revelação sobrenatural, ou seja, não existe mais revelação sobrenatural, logo não existe Deus, a espiritualidade do homem em definitivo, ou seja, o anelo pela luz das verdades últimas da pessoa de Deus. Então não existe mais essa vontade de buscar, tá, um Deus pessoal, porque não existe um Deus pessoal, Deus já nos abandonou, e eu não sei por que vocês estão insistindo nisso. É mais ou menos isso aqui, tá? Então é uma época muito cruel, é a época que nós chamamos da modernidade, e lá para frente vai ser chamado pós-modernidade, e hoje é chamado de sociedade contemporânea. E alguns autores já estão querendo mudar o nome, né, que é uma sociedade do novo normal, que é aceitar, porque não entendemos nada, né? Eu repito a frase de Kierkegaard: a fé começa aonde acaba a razão, e não, como diz Diderot, a razão começa aonde acaba a fé. Tá? Só um jogo de palavras, mas muito importante no nosso contexto. O matemático Blaise Pascal foi fruto desse momento, passando a afirmar a fé cristã como beleza e maestria, especialmente em seus pensamentos. Então, vai ter muitos homens. O Blaise Pascal tem uma frase linda, gente. Ele fala assim, que é uma frase que eu às vezes repito nela, porque Santo Agostinho tem algo parecido. Ele, não sei se ele copia de Santo Agostinho ou ele pega, né? Ele fala assim: a minha angústia, o meu vazio, tá? Eu tentei trabalhar com ele, mas eu descobri que nada me acalmava, me trazia paz, a não ser a certeza da presença de Deus em minha vida. Eu terminei de ler há pouco tempo atrás a biografia de Einstein. É excelente alguns comentários dele sobre esse mentor da criação do cosmos, né? Apesar dele não afirmar categoricamente a nossa fé cristã, mas algumas frases em que me faz pensar. Pessoas que realmente entenderam, não tem como negar, né, a presença de Deus real. Então, essas mudanças quase marcou o fim da cristandade, amado. Assinalou o início da secularização, que nós vamos estudar na próxima aula, tá? E abrindo porta para a Revolução Francesa também, que nós vamos ver um pouquinho na próxima aula. Mas, ao mesmo tempo, o protestantismo, porque isso aí quase acaba, principalmente enquanto a Igreja Católica Apostólica Romana está brigando, porque eles estão perdendo a França, tá? Eles vão perder a Espanha, eles vão perder Portugal, então eles estão brigando por valores, eles vão perder a Bélgica, eles vão perder a Escócia, tá? E depois, para frente, a França, mas nesse período aqui, tá? E aí, enquanto eles estão brigando aí, os protestantes, ou o movimento protestantismo, com uma contrarresposta, principalmente nas colônias americanas, ou América do Norte, América Central e América do Sul, eles começam a trazer o que nós vamos chamar dos missionários. Então, o movimento missionário nasce aqui. Nós deveríamos ter estudado, mas não dá, o papel principal de Abraham Lincoln nesse período, tá? O papel importante dessa guerra que sai nos Estados Unidos contra a escravatura, o Sul e o Norte, tá? E aí o Texas, principalmente o Sul, sendo cristianizado, e o Texas se torna o maior patrocinador de missionários. Os missionários que vieram para o Brasil, chegando em primeiro lugar em Niterói, tá? Os primeiros missionários batistas, principalmente lá em Niterói,
tá? Presbiterianos, metodistas também, mas muitos batistas, eles vieram do Texas. O Texas patrocinou a evangelização do São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Depois eles vão para o Centro-Oeste, tá? Então, assim, é um período muito rico, gente. Não dá para gente. Nossa, já passou 10h46. Me perdoe. Uma igreja reformada, nós vamos. Eu não tinha visto isso no horário, gente. Me encantei aqui. Nós já vimos isso, tá? Então, eu estou vendo aqui só o que representa essa igreja, tá? Você tem a igreja de Tiatira, que nós vimos passado. Aqui está a igreja de Sardes. Ela está próximo de Filadélfia e antes de Laodiceia, tá bom? Coisas importantes, os longos séculos, né, de trevas morais e espirituais do período de Tiatira deveriam dar lugar a um grande momento de reforma. Isso acontece com a chegada do período simbolizado por Sardes. Homem como Lutero, ou seja, a própria Tiatira patrocina essa revolução. Então, o marco desse período pode ser colocado como as teses, né, que foram colocadas por Lutero. Isso aqui é importante. Os habitantes de Sardes tinham uma má reputação entre os antigos pela sua promiscuidade. Eu não vi o tempo, mas só citando que há uma bronca ali, né? Que quem já leu a igreja do Apocalipse, a carta do Apocalipse sobre a igreja de Sardes, tá? É muito interessante porque vai marcar esse período, vai marcar essa contra-reforma. Vocês têm alguns nomes mesmo em Sardes que não contaminaram suas vestes. Esses são os remanescentes. A igreja sempre tem os seus remanescentes. É esse grupo aqui que talvez Jesus está olhando e pensando no movimento protestante que não se contaminaram as suas vestes. Olha a expressão vestes, roupa, estética, tudo mais, tá bom? E, para nós encerrarmos, então, desculpa o tempo, Igreja Missionária, domingo que vem, 1730 a 1900. Nós vamos ter que passar um pouquinho na Revolução Francesa, gente. Nós vamos ter que comentar um pouquinho alguns filósofos rapidamente desse período. Mas aqui começa o que nós vamos chamar da grande secularização do mundo, que vai respingar nas duas grandes guerras, tá? A Primeira Guerra 1914, que é uma guerra local, tá? E a Grande Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que é considerada a Segunda Guerra Mundial, o nascimento do nazismo, né? E uma série de outras questões que vão acontecer aqui. Gente, me perdoe, principalmente quem é casada e tem que fazer almoço. Eu avancei um pouco, mas é muito importante nós termos estudado tudo isso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Abraço a todos, tá?